Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Simone Nascimento e esse é o programa É Nós por Nós, todas as quintas-feiras aqui na TV 247. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Simone Nascimento e está nos acompanhando pelo Facebook do Brasil 247 e TV 247. Não deixem, por favor, de comentar como vocês estão, qual cidade vocês estão conectados falando com a gente agora. Hoje nós vamos conversar sobre o aumento em 50% das mortes por ações policiais aqui no estado de São Paulo durante a pandemia do coronavírus. A gente tem acompanhado nas últimas semanas alguns casos que têm chegado a atenção até a grande imprensa, né? Casos de jovens, adolescentes executados pela polícia militar e que têm evidenciado uma brutalidade policial que tem tido uma constante já nos últimos anos e que faz parte um pouco da rotina da repressão contra a população negra e periférica. Então nós vamos conversar sobre esse tema, mas antes de eu apresentar os nossos convidados, eu gostaria de pedir para vocês não deixarem de aproveitar esses primeiros minutos da live para compartilharem nas redes sociais de vocês o link da nossa conversa, positivarem o vídeo no YouTube e curtirem o vídeo no Facebook. A gente está aqui, gente, com o Gabriel Silva, que é militante do Quilombo Invisível e da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio aqui em São Paulo, com a Raquel Teixeira, que é advogada e integrante do coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez, e daqui a pouquinho a gente vai ter também a presença da Nayara Zabelê, que é do movimento Atitude, um movimento que protagonizou um pouco das ações e articulações em atos na última semana por conta da morte do adolescente Guilherme, lá na Vila Clara, na zona sul de São Paulo. Vou pedir primeiro para a Raquel e o Gabriel se apresentarem para vocês, agradecer por vocês estarem conversando com a gente aqui e darem um oizinho para quem está acompanhando o nosso papo. Oi, Raquel, obrigada por estar aqui. Oi, Simone. Boa tarde aí, toda a galera, Gabriel. É um prazer poder estar aqui, né, trocar essa ideia, um prazer estar com vocês, né? O tema não é tão legal. Mas eu acho que a gente pode, enfim, avançar em pensar formas de se manter vivos, né? Com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente à tarde, no meio dessa correria que é trabalho e tudo mais. Dedicar um tempinho para conversar sobre esse tema importante para a nossa vida, né? Queria agradecer também a sua presença, Gabriel. Pedir para você se apresentar para todo mundo. Eu sou o Gabriel. Também boa tarde aí. Vamos para um debate muito importante nesse momento sempre, né? Agradecer aí em relação ao convite. Eu que agradeço. Gente, antes de eu fazer algumas perguntas para os nossos convidados, eu queria dizer para vocês que hoje o Movimento Negro Unificado completa 42 anos de luta contra a discriminação racial, né? Muitos se lembram do dia 7 de julho, do ato nas escadarias do Teatro Municipal, mas o MNU nasceu no dia 18 de junho de 1978 e alguns dias depois ele foi lançado publicamente no 7 de julho. E naquela época o movimento nascia motivado a partir de algumas violências raciais estavam gerando muita indignação da população negra, que queria pensar novas formas de reagir contra a discriminação e o racismo. Então, na época tinha havido morte de trabalhadores, tortura, repressão e discriminação contra jovens, e tudo isso levou uma série de ativistas negros se unirem para fundar o Movimento Negro Unificado, né? Então, queria saudar hoje os 42 anos do MNU como parte desse movimento tão importante de luta e dizer para vocês que me lembro muito da última semana como motivação a mesma que levaram negros fundarem esse movimento há 42 anos atrás, né? Então, quis trazer esse tema para vocês hoje, porque me chama muito atenção o fato do Jordi Moura Silva ter sido assassinado com 15 anos em Campinas, no início da pandemia, lá atrás, né, ainda em abril, bem no início da pandemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo, pela polícia, né, através da Polícia Civil de Campinas, no bairro da Reforma Agrária, e também o caso do Guilherme Silva, né, de 15 anos, que foi assassinado no último domingo aqui em São Paulo, né, na Zona Sul. Além deles, a gente teve casos do Juan, do David na Zona Leste, jovens também que foram mortos em meio a uma pandemia do coronavírus, não pelo vírus, mas pela bala. Então isso nos faz refletir um pouco quais são os planos de manutenção da vida do Estado ou não, e por isso que eu quis conversar com vocês aqui de Nós por Nós Mesmos. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a presença da Raquel Teixeira
para perguntar para ela um pouco desse histórico, né, Raquel? E você, enquanto uma advogada, uma militante de um movimento de mulheres negras em Campinas, que se dedica, além do seu trabalho, sempre a ajudar e auxiliar famílias vítimas da violência do Estado também, ou a partir da questão do encarceramento em Campinas, como você vê esse histórico da segurança pública aqui em São Paulo e como ele traça caminhos para essa realidade que a gente vive hoje, inclusive numa pandemia, né? Pessoas morrendo pelo vírus e morrendo também pelo próprio Estado, né? Queria que você pudesse contar um pouco para a gente do que você pensa. É muito emblemático, né? Todas essas mortes, essas execuções de crianças, né? De jovens, de adolescentes, de pessoas que tinham sonhos e uma vida inteira pela frente, né? Não era diferente a história do Jorge, né? E aí, quando a gente pensa a morte dele não como um fato isolado, mas como um conjunto de uma política que foi construída por um Estado, aí que a gente fica mais abismado ainda, né? A gente acabou de fazer uma campanha, o nosso coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez, junto com as promotoras legais populares aqui de Campinas, por arrecadação de absorventes, de produtos básicos para as mulheres que estão em situação de cárcere aqui no Presídio de Campinas, que a gente tem um projeto de promotoras legais populares lá dentro dele, né? E aí, quando você faz a campanha, pensa a campanha, divulga, arrecada, leva, a gente fica pensando, poxa, que segurança pública é essa, né? Em que a gente não tem os materiais básicos e necessários para as pessoas que estão em situação de cárcere. Elas não têm sabonete, elas não têm pasta de dente, elas não têm escova de dente, elas não têm absorvente, papel higiênico, coisas que você nem imagina, né? E que demonstra cada dia mais que existe uma falência, né? A gente pensar a violência policial, que seriam aqueles agentes do Estado que são designados para nos proteger, teoricamente. E esses agentes são as pessoas que, na verdade, a gente sente mais medo de encontrar na rua, sendo pessoas negras. A gente tem medo de que os nossos filhos não voltem para casa, de que os nossos irmãos ou os nossos namorados não voltem mais para casa, não por conta de um índice de criminalidade da sociedade, mas porque a gente sabe que tem agentes do Estado que estão ali executando o seu trabalho, também na linha de frente, e que muitas vezes acabam até morrendo em nome de uma política de execução. E uma política que é pensada, e uma política que é construída, e que é uma opção, em que, para a gente acabar com uma suposta criminalidade, a gente vai primeiro matar e depois perguntar o nome e perguntar quem é. E aí a gente vem assistindo, né, uma onda de execuções cada vez mais crescente em meio a um momento super delicado que o país vem passando, de que se a gente vai sobreviver ou não, porque o nosso sistema público de saúde não tem capacidade nem condições de encarar uma pandemia, um vírus que a gente desconhece e que tem matado muitas pessoas pelo mundo inteiro. Então, eu sinto que quando a gente pensa esse genocídio, a gente não consegue dissociar de uma política de extermínio crescente e que já vem sendo construída há séculos e séculos, calcada pelo racismo, de que tem corpos que são marcados para morrer, de que, infelizmente, esse genocídio ele é resultado de algo que foi pensado, de um projeto que foi pensado. A gente vem discutindo muito, né, sobre a necropolítica, né, essa política da morte, em que o Estado ele não pensa mais o nosso bem-estar, a nossa vida. Ele vem pensando um extermínio. E os políticos que foram eleitos nesse último período intensificaram ainda mais esse discurso que vem sendo aceito. A gente tem muitos embates nas redes e até eu acho que no seio das nossas famílias de discutir se há racismo ou não, se é só preto que morre mesmo, esse mimimi, que é reflexo de algo que é muito profundo e que é estrutural. E esses corpos e esses endereços são corpos negros, estão nas periferias. A gente tem muitas mortes em decorrência dos vírus, e a gente sabe que vai ter muito mais morte por conta do Covid, porque também somos a classe mais precarizada de trabalho, que tem que estar nos hospitais trabalhando, que está no trabalho informal. Assim que foi decretada a abertura, e eu acho que em São Paulo é muito parecido com aqui em Campinas,
As pessoas foram para o comércio, foram trabalhar, foram tentar buscar uma maneira de sair dessa zona de fome e de miséria que a gente tem vivido nos últimos 3 meses por falta de uma estrutura capaz de nos manter seguros, né, dentro de casa, em quarentena. Então, assim, a gente olha para todos os lados que a gente olha, a gente vê uma execução de algo muito bem pensado, né? E essa política da necropolítica que está inserida num debate de segurança pública, ela está inserida em todos os outros debates. Quando a gente fala também de saúde pública, quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de mecanismos de proteções emergenciais, né? E o que eu sinto é que, infelizmente, continuamos com uma manutenção histórica de mecanismos de execução, em que a gente escolhe quem serão esses sujeitos, né? E que a gente pode pensar, né? No período da escravidão, era uma forma, né? E as coisas vêm evoluindo para outras maneiras de se executar esses corpos. E que, para mim, não mudou nada. A gente só tem sistemas falidos. Só que sistemas falidos que funcionam para uma classe, que funcionam para uma raça e que funcionam para determinados sujeitos. E que, infelizmente, a gente tem que ficar acompanhando essas histórias tristes de execução. E quando a gente vai fazer ato, vai fazer manifestação, a gente tem que ser cobrado do porquê a gente está rompendo com o isolamento social, como se essas dores já não bastassem para justificar o porquê que a gente vai para a rua fechar pista, né? A gente fez um ato no dia 5 de maio aqui em Campinas, que foi fechada Santos Dumont, que, enfim, muitas pessoas foram cobrar a justiça, né? Porque o que a gente teve após um mês da execução do Jorge? A pessoa que é o autor do disparo, né, o guarda municipal, ele foi solto, a gente não sabe muito bem quais foram as consequências do porquê ele foi solto, né, a gente não tem notícias, não sabe o nome dele, o rosto dele é bem escondidinho, que é como funciona, né, para eles, né, para o Estado. E a gente não sabe nem qual foi a decisão do juiz para que isso acontecesse. O que a gente tem só é o sentimento de impunidade, né, de uma família destroçada, de muitos amigos que não sabem o que aconteceu e nem o que vai acontecer. Então, esse sentimento de injustiça, ele é permanente. É muito triste ver que o sistema não funciona, né, pra gente, de nenhum modo, e não vai funcionar para ninguém, né. Com certeza, Raquel. E é importante a gente conseguir fazer esse link de forma estadual, né, porque muitas vezes a gente debate aqui em São Paulo dentro de uma perspectiva da capital, mas nós temos muitos casos de jovens negros, de pessoas negras mortas pela violência policial em todo o estado de São Paulo, inclusive índices muito altos em várias cidades da região metropolitana, né? Não à toa o próprio Guilherme foi desovado em Diadema, né? Então a gente precisa debater a política de segurança pública do governador João Dória numa perspectiva estadual e o quanto ela é ostensiva, né, para toda a população negra. Gabriel, queria que você explicasse para quem está acompanhando a nossa live, o nosso debate de hoje, um pouco do trabalho da Rede de Proteção, o que é essa união entre vários coletivos, né? E um pouco de como vocês têm percebido esse índice que nós estamos discutindo aqui hoje, que é esse aumento de 50% das mortes por ação policial durante a pandemia do coronavírus, mas também no primeiro trimestre aqui em São Paulo, ter um negro morto pela Polícia Militar a cada 16 horas aqui no estado, governado pelo João Dória. Queria pedir para vocês falar um pouquinho disso para a gente. Desde do início do governo Bolsonaro, do governo Dória, a gente tem sentido essa piora, que a polícia tem sido mais violenta, que a polícia tem matado mais, né? Eu acho que é evidente que houve um fortalecimento dos setores, né? Que isso não é de hoje, isso é histórico no Brasil. A gente sabe que não é uma novidade do governo Bolsonaro essa repressão, mas que tem piorado é um fato, né? Que a polícia está se sentindo mais e mais à vontade para fazer todo esse tipo de absurdo. É o que a gente tem visto. A polícia tem matado mais, tem batido mais, tem reprimido mais, né? As situações como, por exemplo, o massacre de Paraisópolis, né, que foi super recente, a gente já parece outra era, né, agora com a pandemia, parece que ficou muito tempo atrás, mas foi, não faz um ano, né? Então, a gente tem visto uma série de situações. A rede
eu vou fazendo essa apresentação. A rede, ela tem uma atuação mais em São Paulo, no município, nas regiões de São Paulo, mas também está no ABC, em Osasco, tem gente em ABC em Osasco, né? O ABC, inclusive, é um dos lugares que está bem pesado, né? Tá pesado em todas as quebradas, a gente sabe, né? Mas no ABC teve recentemente o caso do Lucas, né? Que foi um caso que repercutiu muito, que a mãe dele ainda está em luta, que foi um caso muito absurdo dessa ditadura, que para a quebrada nunca acabou, mas que está se escancarando de uma maneira cada vez sem qualquer mais disfarce, né? Que é isso, eles mataram o menino, né? E depois prenderam a mãe dele quando houve protesto. É uma situação assim que é muito absurda, assim, tipo, sem, né? Mas eu vou a rede, ela procura fazer é uma articulação, né, de pessoas dos territórios, familiares, coletivos, né? Eu mesmo, na verdade, eu comecei na rede quando eu estava morando no Grajaú, pelo coletivo do Grajaú, mas a galera do Quilombo também soma junto, né? É separado, mas isso também é o normal, porque a proposta é ser essa articulação, né? A rede, os princípios da rede, né, é de ter um debate, fazer um debate que leva em consideração raça, classe e gênero, né, e o recorte territorial, porque a gente sabe que tem CEP, né, que não, o genocídio, né, que tem uma classe social que especificamente é atingida, e a maioria negra, né, parda, né, essa mistura brasileira, né, a gente se entende como anticapitalista, porque a gente entende que esse sistema, o racismo e o capitalismo são indissociáveis. Esse caso do Miguel mesmo, assim como aquele caso do Ricoia no passado, é uma relação estreita entre empresários também, o genocídio, porque o menino o sargento que matou o Miguel, não, o Guilherme, ele trabalhava nas horas vagas como segurança do mercado e matou um menino achando que ele participava, que tinha os meninos que iam pegar os produtos que iam jogar fora do mercado, eles pulavam o muro e pegavam lá no mercado, lá na Vila Sônia. Ele achou que o Guilherme era um desses meninos, né? Mas a situação, né? Esse tipo de situação nos comércios, é parecido com o caso do Ricoh, né? O menino estava roubando um chocolate, foi pego, torturado com a chicote, também uma empresa de segurança de policiais militares, né? Então há uma junção aí do empresariado e da repressão que é terrível, né? Que é terrível. Mas, enfim, voltando à rede, então a gente tem esse entendimento, né, que tem que levar em consideração essa questão de classe. A gente tem essa perspectiva também contra o cárcere, né, do abolicionismo penal e do antiproibicionismo, né. Um caso que a gente se envolveu o ano passado na Zona Oeste foi o caso do Ítalo e a Laílson, né, que foram dois jovens jogadores de futebol de várzea, né, eles, inclusive, já jogaram na Copa das Favelas, que foram presos, assim, totalmente forjados, não tinha evidência nenhuma de que eles tivessem qualquer envolvimento, né, e que, enfim, teve luta, a família organizou atos, etc., e acabou conseguindo soltar eles, mas era isso, assim, se não tivesse uma mobilização popular, quantos casos de forjado a gente não tem aí nas cadeias, né? Não é um ou dois, não é 10 ou 20, não, centenas, milhares, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, mas a gente entende que essas lutas, o protagonismo dessas lutas é dos territórios, né? Então é isso, a gente, por exemplo, aconteceu a situação na Vila Sônia, a situação do Guilherme, a gente foi lá apoiar a família, né? Foi primeiramente falar com a família, tentar prestar o apoio, né? Estava organizando o ato ali, a gente também deu a divulgação, porque também trazer mídia, trazer advogado ajuda a proteger a comunidade,
né? E é isso, assim, eu acho que esse esforço, nesse momento, é urgente, assim, até um chamado que eu faço, que é urgente a gente se mobilizar, né, para impedir essa chacina que é todo dia, né? Até a gente fez uma nota em relação ao agente da rede, em relação a esse caso, a revolta que está acontecendo agora nos Estados Unidos, George Floyd, né? E que é isso, assim, no mesmo período a gente vai pegando os casos da rede, a gente fez uma imagem com as fotos dos meninos, a gente está falando de mais de 10 meninos num período de 3 meses. E isso só de casos que a rede teve contato, que não são todos. Isso que a gente sabe, né, Gabriel? É, que a gente sabe. Isso que a gente sabe. Isso em São Paulo também, porque o Brasil é muito maior, que como vocês estavam falando, né? Então, é uma situação muito difícil. Também, assim, a rede, ela está com uma campanha agora, que essa campanha Fala Quebrada, que é no sentido de recolher denúncias das comunidades de violências, né, porque muitas vezes não sei só quando chega a situação da morte, né? Muitas vezes já está sofrendo ameaça, já está sofrendo uma situação no bairro, de a gente receber essas denúncias também para conseguir, né, fazer uma articulação junto com a comunidade, né? A gente está com essa campanha e da rede é basicamente isso, assim, e a gente pede para quem quiser fortalecer, né, tanto do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do seu próprio território, né, que queira fazer essa articulação, ou que é advogado, que trabalha com alguma coisa, enfim, é urgente nesse momento a gente fortalecer, e eu acho que é um momento de oportunidade. E também, assim, só para também falar do meu coletivo Quilombo, a gente é um coletivo que tem princípios parecidos, né? Só que a gente é uma organização que é mais um balaio de gato, assim, de gente que saiu de vários coletivos que estavam insatisfeitos com essa coisa com debate de raça e gênero na esquerda, daí a gente se juntou, e a gente tem um site que a gente divulga textos de reflexões, né? Que é quilomboinvisível.com. Daí a gente também tem várias reflexões sobre a questão do cárcere, a questão do genocídio, quem tiver interesse. Estou fazendo merchandising para concluir. Não, tá corretíssimo. Tem que falar para todo mundo sim onde a gente se organiza. Eu queria, inclusive, comentar algumas coisas com vocês também que estão acompanhando. Queria dar boa tarde para Maria Eufrásia, Marcelo Melo, Glória, Juliana Nascimento, pessoas que estão aqui, a Dina Barbosa, comentando no Facebook, também no YouTube, a Rita, Márcio, Arnaldo Ricardo, né? Várias pessoas estão interagindo com a gente nessas duas plataformas onde nós estamos fazendo o debate. E eu estive no ato da última terça-feira na Vila Clara, que saiu da casa da avó do Guilherme, andou pelo córrego, o qual ele foi sequestrado, e nós fizemos um trajeto. Eu também sou moradora de periferia, eu moro em Pirituba, zona norte de São Paulo, aqui da cidade da capital, e existia muita ostensividade policial. Também participei dos atos por vidas negras que rolaram nos últimos 2 domingos, e por mais que existisse muita ostensividade policial nesses 2 atos, eu fiquei muito chocada com a quantidade, gente, de carros da Polícia Militar, da Rota, para um ato de 200 pessoas numa comunidade, porque era um ato de periferia, porque era um ato contra a violência policial, né? Como o Gabriel falou, esse sargento, ele não poderia ter uma empresa de segurança como ele tinha, ele foi preso, e eu tenho certeza que o fato da OAB ter ido até a comunidade, lideranças do movimento negro e de periferia terem ido até lá, a gente ter conseguido fazer com que a imprensa tivesse olhar para lá, foi o que possibilitou essa família não ficar no esquecimento e essa família poder ser conhecida pela imprensa no país, porque muitas famílias da periferia, na verdade, ficam em total anonimato ou ainda ficam reféns de toda essa ostensividade, porque nós estávamos lá no ato, gente, eu fui lá prestar minha solidariedade à Antonina, que é a avó do Guilherme, e assim, o número de viaturas policiais que tinham era para demarcar uma ostensividade grande, e é impossível não sentir medo, é impossível essa família não se sentir medo. Então essa família é muito corajosa de denunciar e saber que quando nós fomos embora dali, eles continuariam ali. Então a gente não pode jamais tirar os olhos para isso. Não à toa o Gabriel falou de Paraisópolis. Paraisópolis teve uma série de represálias depois dos atos, manifestações. A polícia continuou tocando terror, porque é sempre assim, a comunidade ela segue sendo retalhada.
pela polícia, que na pandemia do coronavírus não tem cumprido um papel de cuidado da periferia e das comunidades, mas tem cumprido um verdadeiro papel de matar mais do que o vírus já mata nas nossas comunidades, né? Então, queria perguntar para vocês dois um pouquinho de como vocês compreenderam. Aqui no Brasil, a gente estava vendo os movimentos de periferia, favela, fazerem muitas ações de solidariedade, que é uma puta ação direta contra o racismo, porque a ausência do Estado é grande nas periferias durante a pandemia. Muitas pessoas estão sem emprego, sem dinheiro, sem comida dentro de casa, mas houve um momento também que esse movimento também quis retomar as ruas. Então, a gente teve atos no Rio de Janeiro, atos em mais de 20 cidades de São Paulo, do Brasil, teve atos em São José dos Campos, Campinas, e a gente também houve muita comparação com a questão do George Floyd, então eu queria que vocês falassem o que vocês acham hoje desse momento onde a pauta da violência policial, a partir do caso do George Floyd, do João Pedro, a partir de casos da Europa, está hoje figurando na imprensa internacional. Como vocês, que são militantes de muitos anos contra a violência policial, vem hoje esse momento em que essa pauta está na imprensa a partir de casos tão graves quanto dos Estados Unidos, como foi o caso aqui do João Pedro no Rio, do próprio Juan na Zona Leste, ou até mesmo do que rola muitas vezes em comunidades como a favela do Moinho, que tem recebido muita repressão durante a pandemia do coronavírus. Queria ouvir um pouco da impressão de vocês desse momento na conjuntura. Sou eu? Segui a mesma hora, desculpa. Tá bom, imagina. Quando o Gabriel fala, né, que a ditadura nunca acabou, eu fico pensando muito nesses detalhes, né, que mantém uma história que é muito parecida, né, com o doicode, com você pensar formalmente que o Estatuto da Polícia Militar, seus regimentos e toda a sua estrutura institucional, ela se mantém a mesma do período da ditadura. Então, não é uma retórica, né? A gente não está só também comparando, né? A gente está falando que a institucionalização dessas medidas de suposta proteção do Estado, das pessoas, ela se mantém a mesma. Então, eu acho que a gente vive momentos diferentes da história, mas com uma caixinha muito parecida ainda, né? E uma caixinha que forma essas pessoas para serem tão ostensivas e nos trazerem tanto medo, né? E eu também acho que todas as manifestações que têm ocorrido no Brasil, elas têm sido atos de coragem. É claro que a gente, enquanto militantes, né, que fazem manifestações há muitos anos e que têm tentado buscar formas mais concretas de mudar as estruturas da sociedade como ela se coloca, a gente olha as manifestações dos Estados Unidos e fica pensando, poxa, quando a gente vai começar a botar fogo no parquinho, né? Que coisa linda, né? Você vê movimentos de solidariedade tão massivos, e aí tem até um comentário aí falando sobre a questão de classe ser necessária, a gente não ficar reafirmando a questão de raça, de ver pessoas brancas lá nos Estados Unidos se manifestando e se reunindo tão massivamente quanto pessoas negras. Eu também acho que o racismo não tinha que ser uma questão que só nós negros e negras discutíssemos, né? Eu entendo que existe essa interseccionalidade nos debates, mas eu, enquanto uma militante jovem negra, tenho uma obrigação de falar que a questão racial, não só no Brasil, mas a história da escravidão dos negros, ela tem um peso enorme e tem que ser dito, não porque a gente quer comparar as dores ou porque a gente acha que outros genocídios tenham sido menos piores, né? A gente não quer comparar dor nenhuma, né? O genocídio dos indígenas no Brasil, ele foi tão cruel quanto, mas a gente não tem o que comparar. O que a gente está dizendo é que a gente tem fatores históricos que têm um peso muito grande nas estruturas e na formação do nosso país, que impedem muitos avanços e muitos processos de emancipação reais para nosso povo. E se a gente não diz sobre esses processos, infelizmente, a gente continua nesse mar até às vezes eu fico com o sentimento de que a gente tem muitos zumbis andando, né, pelo Brasil. Eu acho que o processo, eu acho que o neoliberalismo ele tem um poder tão forte e profundo
que nos imobiliza a ter respostas mais rápidas e mais massivas sobre não só essas execuções e o genocídio, quanto outros temas que não são tão caros, né? De pensar que a economia do Brasil, para a gente ter algum tipo de respiro ou possibilidade de ter uma vida menos cruel nos próximos períodos, está muito distante. A gente está mergulhando, a gente já está mergulhado e está aprofundando cada vez mais em mazelas sociais que, assim, é difícil falar sobre isso até, pensar. Eu acho que as nossas organizações têm desafios cada vez maiores, né? E a pandemia só trouxe mais elementos ainda daquilo que já estava muito ruim. E esses processos que a gente vem acompanhando no mundo inteiro são processos que nos dão um fôlego maior de olhar e falar, não, a gente tem que lutar por isso aqui, né? São países que foram construídos por mãos negras, que a gente tem uma força, uma capacidade de mudança e de pensar processos de transformações reais, que a gente já sabe que o sistema capitalista não nos aponta, que a gente já sabe que o neoliberalismo só vai aprofundar e vai continuar aprofundando essas mazelas e colocando a gente cada vez mais na linha de morte por várias frentes, não só do genocídio dos policiais que eles vêm executando antes de perguntar quem somos. Eu fico pensando muito no Jorge, né? Ele estava aqui em Campinas, num rolezinho de moto, com um grupo de jovens, numa zona de construção de um anel viário, que não tinha movimentação de veículos nem nada, num bairro periférico de Campinas, reforma agrária, e eles estavam fazendo o quê? Às 8h50 da manhã? Um rolezinho, porque a juventude reinventa seus processos de lazer, seus espaços de lazer, formas de socialização, né? E aí vem uma polícia ostensiva, uma GM, um veículo, já atira, já destrói tudo, e a gente vê poucas repercussões, poucas manifestações, poucas solidariedades, numa apatia completa, né? Que aí a gente vai falar, é culpa dessa população mesmo que não tá nem aí para nada, né? Assim, as pessoas estão no início da pandemia, pensando como que a gente vai sobreviver, o que a gente tem de saídas e de políticas públicas nesse processo todo que o nosso presidente tem pensado. Ele só tem feito discursos ao contrário, né, de tudo, é pelo ódio, vai lá, vão trabalhar, esse vírus não existe, toma cloroquina, e são só maluquices que para mim é tudo bem pensado e articulado. Eu acho que as respostas estão nessas organizações que a gente tem visto pelos países afora, de se pensar e de se dar respostas, né? Quando a gente vai para a rua, quando a gente grita, quando a gente enfrenta esse medo, que é um medo real, que é um risco real, quando a gente se articula em redes de advogados, aqui a gente tem os advogados populares, é o grupo de WhatsApp que a gente é acionado, que a gente tenta buscar apagar de alguma forma alguns incêndios, né? Óbvio que a gente não tem a mesma condição técnica que outros grupos, mas que a gente tenta se mobilizar e fazer o pouco que é possível para nós. Eu acho que essas redes são fundamentais para se pensar esses processos, né? Mesmo que ainda sejam poucos, né? Mas é o que tem sido possível. As redes de solidariedade têm de arrecadação de alimentos, o de quebrada, de uma galera super aguerrida que tem feito várias campanhas, né? Que parece que é coisa pouca, mas eu acho que são processos em que a gente reúne as pessoas, olha para a cara das pessoas, processos de mapear famílias que estão precisando de alimentos. Eu acho que todos esses processos são fundamentais num caminhar de formiguinha mesmo, né? Entendendo que na condição histórica que estamos hoje é o que é possível, né? Mas eu acho que a gente pode vislumbrar um futuro bem diferente com essas iniciativas, com essas manifestações. Eu fico pensando na destruição dos monumentos históricos aí pelo mundo, né? Da gente catalogar os nossos monumentos aqui do Brasil, que representam esses bandeirantes, essas pessoas que usurparam as terras daqueles que estiveram aqui antes, né? Ou que nunca nos cederam terras nenhuma quando a gente pensa em reforma agrária, né? Eu acho que tem muito pela frente ainda para se fazer, para se pensar, para se discutir, para se construir como sobrevivência mesmo, né? Com certeza. E Gabriel, e você, como parte de um militante de muitos anos contra a violência policial, violência do Estado, através da rede de proteção,
como tem percebido esse momento em que a imprensa internacional tem falado sobre a questão da violência policial, que não é um problema só do Brasil, é um problema e um instrumento de vários outros países da diáspora africana também, do continente africano, como mecanismo de reprimir a população negra ou a população menos bem querida nesses territórios, migrantes, pessoas negras, pessoas não brancas, não pertencentes à classe dominante aí da colonização capitalista. Como você tem percebido esse momento de a violência policial está em pauta, né, no mundo? Você acha que existe diferença de como tratam essa questão internacional e como ela é vista no Brasil por parte da imprensa? Não, sem dúvida tem diferenças, né? O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, apesar de a gente não se ver assim, tipo, no Brasil é um país extremamente racista, mas muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Mas eu entendo o Brasil como um dos países mais racistas do mundo e que aqui a mídia é muito racista, né? Não é pautado adequadamente. Mas, tipo, a gente fica muito empolgado com o que tá rolando nos Estados Unidos, né, e no mundo. Tipo, dá uma empolgação de, meu Deus, o bagulho tá rolando, né, vamos avançar em alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, bate uma responsabilidade histórica, assim, tipo, uma coisa de, tipo, tá tenso, a gente não vai conseguir os bagulho e mesmo, é isso, assim, tipo, por exemplo, esses atos que tiveram, assim, é da hora ver a revolta, mas é muito triste, é tudo muito triste, tipo, a revolta não compensa essa tristeza, sabe, e tipo, e em São Paulo é isso, a gente vê aquele, sabe, centenas de policiais, aquele mar de guerra. Eu não fui até a Vila Sônia pessoalmente, né, mas eu conversei com várias pessoas que foram e era isso, mais de 500 policiais ali, uma praça de guerra, fizeram com o bairro, né, choque, um monte de polícia, né, e a gente fica preocupado com nossos colegas por causa do coronavírus, as pessoas que foram, a gente fica preocupado por causa da polícia, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, assim, ao mesmo tempo que bate uma empolgação de que as coisas podem acontecer mais forte agora, porque esse caso do Guilherme mesmo, ele teve uma atuação, assim, casos... eu tô na rede há 2 anos, mais ou menos, na rede mais ou menos um ano e pouco, né? Nesse período já teve situação anterior de haver assassinato na quebrada, haver queima de ônibus. Essa situação é uma situação que ocorre periodicamente nas nossas quebradas, né? De haver uma revolta assim espontânea. O que é raro é essa atenção da esquerda e da mídia em relação a isso. Isso que teve dessa vez não é comum, não é sempre. E isso não deixa de ser positivo, né? Porque, né, acaba sendo uma pressão para que em cima do caso, que é como você mesmo disse anteriormente, assim, dessa coisa de que muitas famílias não chega, acontece um assassinato desse e passa por bandido, né? Podia ser um menino inocente, passa por bandido, não vira nem, na mídia, eles queimaram o pneu, vandalismo, né? Não vai falar nem que é protesto, né? Fala só que é vandalismo, né? Mesmo que não tenha queimado alguma coisa, que nem sempre queima também, né? Mas mesmo assim a polícia reprime, né? Então é uma situação que é muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente vê com empolgação e vê como um momento de oportunidade, assim, uma oportunidade de a gente conseguir falar, colocar mais nossas ideias, né? De um pouco mais de gente escutando um pouco mais, né? Tipo, a mídia um pouco mais em cima, e a gente tá tentando fazer, querendo que isso seja um momento de fortalecimento do movimento, né? Contra a violência policial. Eu queria comentar um pouco também algumas outras coisas que foi dito, essa questão mesmo das vaquinhas, assim, do que está rolando agora muito. Eu tive uma... Eu tô assim, mas eu tive uma formação meio marxista, assim, de coisa no passado, e mesmo tinha uma coisa de que, sei lá, não era para fazer assistencialismo, né? Eu não gostava dessa ideia, assim, de militar só como assistencialismo. Mas nesse momento da pandemia, eu acho extremamente necessário, né? Extremamente necessário ter sido essas vaquinhas, né? Tipo, a rede tem ajudado na Oeste, a gente do Cloma, a gente está ajudando numa campanha para a ocupação da Jardim da União, que é no extremo sul, do extremo sul de São Paulo, lá para o terminal Jardim Varginha, né? E essas campanhas são extremamente importantes, porque é isso, a quarentena nem teve de verdade em São Paulo. A verdade é essa, porque as pessoas não teve uma renda mínima
que garantir se as pessoas estão passando fome. A verdade é essa, assim, e ainda mais nas periferias, que a maioria a situação da quebrada já é muito difícil sempre, né? Já é difícil, normalmente. Com a pandemia, todo mundo perdeu emprego, muita gente perdeu emprego, conheço muita gente que perdeu emprego, né? Quem trabalhava de vendedor, e quem era informal, então, a situação está muito pior, né? Quem era informal já não está conseguindo nem vender na rua, muitas vezes. Então, tá uma situação muito difícil, e é um projeto, a gente tem que ter muito claro que isso é um projeto coordenado, um projeto genocida, né? Tanto nos Estados Unidos quanto do Bolsonaro. Assim, é eugenia isso, é eliminação das raças inferiores dos mais fracos, é o discurso do Hitler. Né, a mesma coisa, a gente está vivendo isso agora, assim, as 40 mil mortes no Brasil eram mortes perfeitamente evitáveis. A Argentina não tem 1.000 mortes, tá ligado? A Argentina aqui do lado, a gente não é diferente. Era uma coisa que eles sabiam que eles estavam fazendo, né? Que se tivesse tido uma política pública, né? Foi uma decisão consciente do Bolsonaro, assim como do Trump, né, de deixar o vírus se espalhar dessa forma, dessa política negacionista. E é um aumento do racismo que é no mundo inteiro, né? Eu estava lendo, tem gente do Quilombo em Berlim, né? A gente chega a umas informações assim que é engraçado, porque o racismo lá, eles são muito racistas, mas lá eles são racistas contra todo mundo, contra vários povos, né? Eles são racistas contra polonês, contra russo, sim. É bizarro. Mas ela tava lendo um negócio sobre a Índia, que, assim, quem se fode mais na Europa é os imigrantes, os racializados, né, as populações racializadas. Quem está se fudendo na Índia eles também estão super aumentando o racismo contra as castas inferiores, que lá o racismo dele é do sistema de castas do hinduísmo, né? E é isso, é um aumento global do racismo, e isso que está acontecendo agora é a primeira grande resposta a isso. Porque a gente não pode deixar isso acontecer. Tipo, o Brasil não está isolado do mundo. E eu acho que a gente está nesse momento, uma oportunidade de a gente se fortalecer com esses contatos, né, aproveitar esse momento para a gente fortalecer essa luta. E isso é um momento um pouco dramático, né? Porque na verdade a gente só está se fudendo. Mas assim. Com certeza, Gabriel, com certeza. Eu vou ler um comentário aqui. A Eliana Marta, ela disse assim: Simone, a sua vaquinha acabou? Eu acho que a Eliana Marta, ela está se referindo à vaquinha da quarentena popular, que é a campanha de solidariedade que eu ajudo a construir no estado de São Paulo. Eu queria te dizer, Eliana, que ela fez um superchat, colaborou com R$20 aqui na TV das 47, que a campanha da quarentena popular, ela atingiu a meta de arrecadação de R$20 mil, por isso que você vai ver lá tudo preenchido, mas ela ainda está aberta para mais arrecadações, porque quanto mais colaboração entrar, melhor, porque a gente consegue ajudar mais famílias, né? Então, para quem não sabe, é só procurar por Quarentena Popular no site da Vaquinha. Queria agradecer você, Eliana Marta, que com certeza deve ter nos ajudado, já que fez um comentário aqui no É Nós por Nós. Eu fico muito feliz de saber que o programa colabora também, de alguma forma, na divulgação desse projeto aí de solidariedade de classe, como o Gabriel falou, que também é uma prática de esquerda, também é uma prática marxista, que é combater a política de fome de um governo neofascista, né? Gente, eu ficaria horas conversando com a Raquel Teixeira e o Gabriel Silva. Acho que eles contribuíram muito com a gente no sentido de refletir um pouco mais. A gente vê toda essa brutalidade policial, mas é importante a gente refletir por que essa brutalidade policial acontece, por que não é coincidência que o João Vitor, que o Guilherme, que vários outros jovens, né, tenham morrido num contexto de pandemia do coronavírus pela violência policial, né? Então a gente tem visto pessoas morrerem por fome, por miséria, pela doença, mas também pela violência policial. Então, a gente pode seguir depois desse debate sobre o genocídio. A gente sempre aqui no Nós por Nós dá muita prioridade aos debates estruturais do racismo, que passam por todas as esferas da sociedade. Então, por hoje, eu quero muito agradecer a presença de vocês dois, que ajudaram a gente a refletir sobre esse tema tão importante dos últimos dias aqui no Brasil, tanto por conta do ato, por justiça, pelo Guilherme, lá na Zona Sul de São Paulo, quanto também pelo caso do Jordi inconcluso até agora, né? A gente viu como o caso do João Vitor ou da Agatha Félix tiveram inconclusões sobre os projetos de bala por parte da polícia, e é assim, aqui em São Paulo os casos de violência policial também não têm andamento. Não à toa,
como o Gabriel falou, né, os Estados Unidos, o Brasil poderiam ter evitado a morte dessas pessoas pela pandemia, mas não evitaram porque eles instrumentalizaram a pandemia para aprofundar esse projeto que o Gabriel diz de genocídio, que a Raquel fala aqui, que está estruturado o modelo de segurança pública como o braço do Estado para eliminar essa maioria aí, que aqui é a parte da pessoa de negras e negros, né, que estão colocados no lugar de exclusão. Então, a gente precisa ter consciência de quanto isso é um projeto e que a gente precisa combater esse projeto, porque ele mata, ele sempre matou e agora está matando mais. Então, pedir para a Raquel e o Gabriel darem um tchauzinho para a gente. Eu queria agradecer vocês que acompanharam no Facebook e no YouTube, pedir para vocês compartilharem com outras pessoas, nas redes sociais de vocês, porque nós precisamos dar visibilidade à violência policial no Brasil também. Vidas negras importam, não pode ser só Black Lives Matter, não pode ser só o discurso da imprensa, que trata como protesto só o que se faz fora do Brasil, e aqui a gente é vândalo, aqui a gente é marginal, aqui a gente está quebrando o isolamento. Não, nós somos aqui sujeitos oprimidos também, por conta dessa brutalidade. Então, vamos aqui, a partir da mídia independente, compartilhar o que significa a violência racista, vamos compartilhar o que significa a violência policial. Eu quero agradecer a Raquel, o Gabriel, e pedir para vocês darem um minutinho cada um, tchau para todo mundo. Obrigada, Simone, obrigada, Gabriel, todo mundo aí que assistiu, tem vários comentários. Eu acho que é muito importante isso mesmo, a gente cada vez mais fortalecer as mídias independentes, mudar as narrativas dos discursos e construir algo que seja mais coletivo, humano e emancipatório, né? Que as nossas vidas tenham importância para além desses likes aí de artistas e das mídias que a gente está acostumado a ver. Aproveitar essa onda para fortalecer nossas lutas que são históricas, né? E que o nosso povo da periferia tenha nome, tenha voz e tenha justiça. É nóis. Com certeza. Gabriel? Agradecer também esse debate, agradecer a Raquel, a Simone, que realmente foi um debate muito qualitativo, muito importante. Eu esqueci de falar também, esse domingo vai ter a missa de 7º dia do Guilherme, da Vila Sônia. Daí tem um chamado na página do Facebook, eu acho que é importante fortalecer a comunidade, quem puder também de máscara, etc. Né, quem não for do grupo de risco, né? E é isso, assim, acho que é um momento que é chamado para fortalecer a rede, para fortalecer a luta antirracista, que eu acho que é urgente, assim, é uma questão de vida das nossas vidas mesmo, né? É isso. Com certeza. Bom, queria dizer para vocês que a Nayara Zabelê, que ia estar com a gente hoje, que é do Grupo Atitude, ela não pôde estar, ela me avisou depois aqui pelo WhatsApp, ela teve um problema de conexão, mas nós vamos depois marcar um outro debate com ela, bem como o Anderson, que é do Coletivo Atitude, também está lá nas mobilizações de ajuda e solidariedade à família do Guilherme na Vila Sônia, na Zona Sul, esteve ontem aqui no Brasil 247, o Brasil 247 tem dado bastante visibilidade a esse caso, para que ele tenha resoluções e que se possa fazer justiça pelo assassinato do Guilherme. É papel da mídia independente, da mídia progressista, visibilizar os casos de violência policial e combater o racismo. Então, gente, agradeço vocês por estarem com a gente mais essa quinta-feira. Queria dizer que é nós por nós. Eu sigo nas redes sociais, @SimoneEnós, para vocês comentarem temas de pauta, pessoas que vocês gostariam de vir aqui. E, mais uma vez, obrigada, Raquel e Gabriel. A gente se vê. Tchau, tchau, gente. É nós por nós, sempre.